Então, em 42, nós temos a criação da LBA, Legião Brasileira de Assistência, que foi responsável pelas políticas assistenciais. Antes da criação, aí num contexto mundial, da Previdência Social, a proteção dos inválidos era feita exclusivamente por entidades de caridade. Então, a igreja se responsabilizava, as entidades como Rotary, maçonaria e etc., eram as entidades que cuidavam de assistência social, de caridade. E essa caridade é que fazia com que as pessoas tivessem um mínimo ali de auxílio, já que o Estado não denotava nenhum tipo de proteção assistencial. Não havia, para a gente parece meio óbvio, o Estado ter programas sociais, o Estado ter programas de saúde pública e abrangente, mas não era assim. O que para a gente hoje parece óbvio, a história mostra que é uma coisa que não é nada óbvia. Então, a criação da Seguridade Social com políticas de assistência integrada à saúde, integrada à previdência, não foi algo que aconteceu de forma natural. Foi realmente uma criação, uma inovação legislativa com a criação de uma política de abrangência protetiva, digamos assim. Então, uma política importante de proteção social trazida pela Constituição Federal de 88. Tá? Então, você tem aí, em 42, a criação da Legião Brasileira de Boa Vontade, que seria responsável pelas políticas assistenciais. A política assistencial ela é complementada à previdenciária. Então, nada mais justo do que elas caminharem juntas na Seguridade Social. Tá? Porque você tem que entender que nem todos são trabalhadores. Nem todos os que sobrevivem com risco social são trabalhadores. Você tem as crianças, você tem os idosos, você tem os deficientes, que não necessariamente são trabalhadores, porque para ter a proteção previdenciária precisa ser trabalhador. Tá? Precisa ter produzido. Você falou Legião da Boa Vontade, também está enquadrado nesse... Não, Legião Brasileira de Assistência. Desculpa. Não, perdão. Legião Brasileira de Assistência, porque é a mesma sigla, né? Me desculpe. É BV do que BA, é verdade. Desculpa. Eu até colaboro com a Legião Brasileira de Boa Vontade. Mas não. Legião Brasileira de Assistência. Pois bem, em agosto de 60, a gente tem a unificação da legislação previdenciária. Observe. Quando você fala nas caixas de previdência, você tinha o quê? Várias caixas. Cada caixa era regida por sua própria legislação. Cada caixa previa ali os benefícios, os direitos, os requisitos. Óbvio que eram parecidas, porque uma influencia a outra. Uma serve de modelo para a outra. Né? Mas não eram necessariamente idênticas. A mesma coisa aconteceu com os institutos. Porém, quando a gente chega na década de 60, a gente tem a unificação de toda a legislação referente aos institutos de aposentadorias e pensões. Então, a Lei Orgânica de Assistência Social... Eita, hoje... A Lei Orgânica da Previdência Social e não da Assistência. A Lei Orgânica da Assistência a gente vai ver. Está no edital. Né? Mas a Lei Orgânica de Previdência Social, lá da década de 60, hoje a gente não tem Lei Orgânica de Previdência Social, a gente tem a Lei 8.213 e a Lei 8.212, que é o que rege nossa Previdência. Ela unificou toda essa legislação dos institutos de aposentadoria e de pensão e também o Decreto 48.959 aprovou o Regulamento Geral. O que é o regulamento? O regulamento ele vem exatamente para dar diretrizes na lei. A lei ela tende a ser enxuta. E o regulamento vai detalhar a aplicação dessa lei. Por isso que o regulamento, inclusive, tende a ser maior do que a lei. Porque ele vai detalhar como essa lei vai ser aplicada. Como essa lei vai ocorrer na prática, digamos assim. Tá? Por isso que hoje nós temos já a nossa 8.212, 8.213 e Decreto 3048 de 99, que é o regulamento. É o decreto que detalha como a legislação é vista pela Previdência Social, é interpretada e aplicada pela Previdência. Não? Eu vi um dedinho? Não, né? Vamos lá. Em março de 63, nós temos a criação do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural.
o trabalhador rural, até a Constituição de 88, esteve à margem legislativa. O que eu quero dizer com isso? O trabalhador rural sempre teve uma proteção trabalhista e previdenciária menor do que o do trabalhador urbano. Sempre se valorizou mais o trabalho urbano do que o trabalho rural. Tá? A criação, observe que a primeira norma previdenciária é de 1878. E a primeira norma que vai regulamentar a assistência, também previdenciária, ao trabalhador rural, veio só em 63. E assim vai caminhar até a Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 traz, lá como princípio diretriz da Previdência Social, a igualdade de direitos previdenciários entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Tá? Mas antes não era. Antes quem regulamentava toda a parte de previdência do trabalhador rural era a Lei 4.214, que criou aqui o Funrural. E, em seguida, em 71, foi aprovada a Lei Complementar 11, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, Pró-Rural, substituindo aí as previsões do Funrural. O Decreto 72, de 61, reuniu 6 institutos de aposentadorias e pensões no Instituto Nacional de Previdência Social. Uma questão que já caiu. O que é o INPS? Qual a história, a natureza do INPS? O INPS vem de onde? O INPS, ele surgiu pela união de 6 institutos de aposentadorias e pensões. Veja, eu não posso lhe afirmar com certeza, porque eu não sei de cor. Tá? Aí só conferindo. A gente pode, no final da aula, conferir. Qual é o nome dos 6 institutos que compuseram o INPS? Eu acredito que sim. Eu acho que não significa difícil o nome da palavra. Dataprev, aí tem INAMPS. Não. Não é esse não? Não. Porque o Dataprev não foi... Dataprev é a empresa de processamento de dados da Previdência Social. Não é instituto. Mas Dataprev não é instituto. Não era instituto, não. Bom. O INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, a união desses 6 institutos, ele atendia a população urbana, o Funrural atendia a população rural, o Funabem atendia os menores, a LBA atendia os carentes, no caso, as pessoas que necessitavam de assistência social, e o IPAS atendia os funcionários públicos civis da União. Tá? Lá tem o IPAS. Hã? Então não foi aquele que disse que lá tem o IPAS. Pois é, permanece. A Lei 6.439 de 77 instituiu o SIMPAS, que era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E esse sistema vai reunir ações de previdência e de assistência que estavam separadas. Tá? E aí se criam os novos órgãos. Né? Você vai ter o INAMPS, todo mundo já ouviu falar, né? INAMPS. O INAMPS tratava da saúde. O INAMPS tratava da saúde. Então, era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Quem tem avô e avó chama o SUS de INAMPS. Meu avô fala direto: que dia vocês vão me levar lá no médico do INAMPS? Meu avô lá de São do Bonfim. Por quê? Guardou um cartãozinho do INAMPS? Pois é. Pois é. O atendimento médico era destinado aos segurados lá no INAMPS. O IAPAS ficou com a administração financeira da Previdência e assistência. Então, era quem arrecadava, fiscalizava e cobrava as contribuições sociais. Então, é o que faz hoje a Receita. Né? Já não está mais vinculado a um instituto previdenciário, propriamente dito, e sim apenas exclusivamente o instituto fiscal. Então, o IAPAS era quem geria as receitas, era quem cuidava de dotação orçamentária. E logo em seguida foi criado o nosso Instituto Nacional do Seguro Social, que fundiu o INPS e o IAPAS.
E a partir daí, ele passou a gerir tudo. Arrecadação, fiscalização, gerência de benefício, parte médica da Previdência Social, até a criação, a separação na Constituição Federal, que criou o SUS, propriamente dito. Então, na verdade, com a criação do INSS, o INSS já não dispôs acerca de saúde nem de assistência social. Embora ele tenha sido a fusão do IAPAS, a parte administrativa da Previdência Social, com o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, não INAPS. INAPS é saúde. IAPAS, a parte financeira, não, com a parte de INPS, com a parte de Instituto Nacional de Previdência Social. A parte de saúde ficou alijada, ficou fora. A parte de saúde se transformou no SUS. Tá? Mas não é mais o INAMPS. E sim SUS. O pessoal do antigo, o pessoal chama o SUS de INAMPS e chama o INSS de INPS. Exatamente. Quem tem avô e avó que era segurado, continua, sabe que eles muitas vezes chamam assim, né? Pois bem. A partir daqui, a gente já vê a história moderna da Previdência Social. Aqui, a coisa já não muda. A única mudança que houve estrutural foi a saída dessa parte de gerência de arrecadação, que foi para a Receita. Fora isso, o INSS continua com as mesmas atribuições de sua criação na década de 90. É ele quem gere, é ele quem administra, é ele quem dispõe sobre a concessão de benefícios e serviços de previdência social, tanto para a população urbana como para a população rural, tanto para segurados como para dependentes, como para deficientes físicos. É o INSS que também é responsável pela concessão e administração de um benefício de natureza social, um benefício de natureza assistencial, chamado Benefício de Prestação Continuada, BPC, cujo apelido é LOAS. Já ouviram falar? Pois é. É o único benefício de natureza assistencial que o INSS gere. Tá? Todos os outros benefícios são de natureza previdenciária, que estão lá no artigo 18 da Lei 8.213. Certo? Então, se vocês acham que vai cair alguma coisa na prova, o que é que eu acho que pode cair na prova? Basicamente isso que eu coloquei aqui no material de vocês. De que forma a Previdência evoluiu, passando de caixas para institutos? De que forma nasceu o INPS a partir da fusão dos institutos? De que forma nasceu o INSS a partir da função da parte administrativa da Previdência com a parte de benefícios? De que forma surgiu o SUS a partir do INAMPS? De que forma surgiu a assistência social com o desenvolvimento da Legião Brasileira de Assistência? Basicamente isso é o que eu acho que pode cair na prova. Tá? A partir da década de 90, depois da Constituição Federal, nós temos a 8.212, que dispõe sobre organização de seguridade social e plano de custeio, e a 8.213, que instituiu o plano de benefícios. Essa previsão de 8.212 dispor sobre custeio e 8.213 dispor sobre benefício tem um sentido, que é o sentido que é o próprio princípio da Previdência Social, que é prévia fonte de custeio. Não pode haver criação de benefícios sem prever antes de onde veio o dinheiro. E de onde vem o dinheiro é prévia fonte de custeio. Como vai pagar por esse benefício? Então, esse é um princípio de previdência social que está na Constituição Federal e que se dispõe na própria lei. Primeiro você criou o custeio para depois você criar o benefício. Por isso que 8.212 dispõe sobre custeio e 8.213 dispõe sobre benefício. Tá? Eu não sei se os legisladores pensaram muito nisso, mas que tem lógica, tem. Então vamos para a parte realmente interessante do direito previdenciário, saindo dessa parte histórica. Conceito de seguridade. Eu não estou falando de conceito de previdência, eu estou falando de conceito de seguridade. Eu trouxe para você dois autores que eu gosto muito, na verdade são três, mas esse é um livro e esse é um livro, que é Castro e Lazari, dois autores do sul do país, e Martinez, um autor de São Paulo, com dois conceitos de previdência, de seguridade social, que envolvem a previdência, a assistência e a saúde, como um sistema integrado. Então, toda vez que a gente analisar a seguridade,
a gente tem que pensar nela como um sistema integrado. Toda questão que cai de custeio traz normalmente essa característica da relação que existe, da relação que se estabelece entre previdência, entre assistência, entre saúde. Então, diz Lazare que Seguridade Social é um conjunto integrado de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade nas áreas de saúde, previdência e assistência. Então, essa ideia de integração entre os três. E é essa integração que vai ocorrer na prática. Vocês vão ver, por exemplo, eu falei aqui há 2 minutos atrás, a previdência com sua autarquia, que é responsável pela gerência da previdência, que é o INSS, é responsável pela administração, concessão de um benefício de natureza assistencial, o BPC. O INSS é responsável pela reabilitação, que no caso vai ser uma habilitação profissional, de deficientes físicos. E aí o INSS está se relacionando com a assistência social, porque eu estou falando de deficientes físicos que nunca trabalharam no programa de habilitação profissional. O INSS, nesse mesmo programa de habilitação profissional ou reabilitação profissional, fornece próteses e órteses numa relação de aproximação com o Sistema Único de Saúde. Sem carência e sem necessariamente serem segurados. Você não precisaria ter nunca produzido ou ser segurado para participar de habilitação e reabilitação profissional. No caso de reabilitação profissional, se você já possuiu, foi segurado e deixou de ser, basta ter a sequela ou ser deficiente físico. É um serviço que não é fornecido exclusivamente ao segurado, entendeu? É fornecido ao deficiente físico, ainda que não segurado. Né? Nós temos, por exemplo, o benefício de salário família e auxílio reclusão, que são benefícios com critério de renda, ou seja, benefícios destinados aos pobres. Qual é a previsão constitucional que cuida dos carentes e dos pobres? A assistência. Mas aí você tem 2 benefícios do plano de benefício de previdência social que dão uma cobertura apenas aos segurados carentes, ou aos dependentes de segurados carentes. Tá? Isso é para mostrar para vocês que existe uma integração entre previdência, assistência e saúde. Outra questão que denota essa integração, ou seja, que deixa claro para a gente a integração, é que o objetivo da Seguridade Social foi trazer uma proteção social ampla. Então você identifica quais são os riscos sociais. Miséria, morte, doença, invalidez, idade avançada. Esses são os riscos que todos nós corremos por vivermos em sociedade, por estarmos vivos. E como é que você cria, então, um sistema integrado, uma técnica de proteção social? Você ataca essas frentes. Então, você vai proteger da miséria, da carência e da fome com a assistência social. Você vai proteger da doença, da invalidez com a Previdência e com o Sistema Único de Saúde. Atacando, no caso do Sistema Único de Saúde, questões de prevenção e de contenção da doença e de tratamento. E, no lado previdenciário, substituindo a renda daquela pessoa que não tem condição de produzir por sua doença, invalidez ou morte. Tá? Lá, Martinez vai dizer mais ou menos a mesma coisa com outras palavras. É uma técnica de proteção social avançada, capaz de integrar a previdência com assistência e incorporar ações de saúde. Tá? Então, há uma integração de previdência com assistência e se incorpora aí ações de saúde. Isso num sistema que funciona de forma integrada. Bom, e a organização desse sistema integrado? A gente vai falar um pouquinho de saúde, um pouquinho de previdência e um pouquinho de saúde, um pouquinho de assistência e um montão de previdência. Agora, para quem quiser se aprofundar em questões de saúde e de assistência, fiquem à vontade, mas a gente não vai aprofundar, tá? Senão a gente não caminha, não desenvolve. Bom, a Constituição Federal, como eu falei, a gente ia começar
a partir do artigo 194. A Previdência Social está também no 6º, como ele bem chamou a atenção. Porém, no 6º, só diz que é direito social, trabalhador, saúde, etc. e previdência, tá? Vocês leem lá o caput do artigo 6º. A parte mesmo que ela trabalha, o capítulo direcionado à Seguridade Social, vai se desenvolver a partir do artigo 194. E que diz o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência, tá? Normalmente, toda a prova traz uma questão de conceito de seguridade. Mas você tem como fazer um conceito inteligente e uma questão inteligente e uma questão burra. A FCC trouxe uma questão burra, que compõe a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Mas a CESP pode trazer uma questão muito mais refinada e inteligente, né? Falando que há necessariamente no sistema de Seguridade Social uma integração de ações que se desenvolvem no campo da previdência, da assistência e da saúde, para marcar verdadeiro ou falso, né? E aí você, claro, pode substituir saúde por trabalho, que foi o que normalmente a gente vê nas provas, né? Ou assistência por cultura, né? Como na questão da CESP, da FCC. Bom, mas aqui vocês já vão saber que no caso da Seguridade Social, o conceito constitucional é que é um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade. A sociedade participa de duas formas. A sociedade participa aferindo os direitos, exercendo direitos relativos à Previdência Social, mas também participa de forma ativa na gestão e no custeio desse fundo social. Então, a sociedade ela vai participar como portadora de direito, mas ela também vai ser portadora de deveres, né? E esses deveres estão relacionados ao custeio dessa previdência social, dessa assistência social e dessa saúde. Somos nós que arcamos com isso, diretamente através das contribuições sociais, indiretamente através dos impostos, né? Que são destinados ao custeio da Seguridade Social. Tá? Diretamente quando jogamos na loteria, que o fundo vai imediatamente, indiretamente nos aportes da União, porque a União faz aportes regulares para a manutenção de benefícios previdenciários. Tá? Diz a Lei 8.212, as ações nas áreas de saúde, previdência e assistência, conforme disposto no capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, exatamente aqui, serão organizadas num sistema nacional de Seguridade Social. Isso é importante, porque isso diz sobre duas coisas. Isso diz que o sistema de previdência social, de assistência e de saúde, ele é nacional. Ele é geral. Então, não pode, por exemplo, haver uma lei estadual ou uma lei municipal que verse sob direitos de natureza previdenciária. Não é possível. Porque os estados não têm competência, nem os municípios, para legislar sobre uma matéria que é vinculada a um sistema nacional federal. Tá? Então, todas as normas que vão dizer respeito à Seguridade Social, elas terão obrigatoriamente do crivo, que passar pelo crivo da federal, da União. Diga. Bom, o que a norma, isso há divergências fortes, inclusive em relação à saúde não há. Em relação à saúde, entende-se que todo tratamento de urgência, emergência, é destinado a todos, inclusive estrangeiros, independentemente se legais ou ilegais. Né? Claro que não tratamentos eletivos, cirurgias eletivas, que aí só ninguém pode sair do seu país para vir fazer um tratamento médico, por exemplo, aqui no Brasil. Mas tratamentos de urgência, emergência, já é um entendimento pacificado que o SUS deve atender. No caso de assistência social
e previdência social, já existem algumas restrições a essa assistência e a essa previdência. Porque a maioria dos programas de assistência social exigem cidadania ou, no mínimo, residência, né, domicílio no Brasil. No caso da previdência social, você pode ser segurado desde que você tenha vínculo com o Brasil. E esse vínculo pode se dar com o domicílio, com o contrato de trabalho aqui do Brasil. Entendeu? A gente vai ver isso na aula que vem. Quando a gente falar de segurado, a gente vai falar do estrangeiro. Diga. Exato, mas está menos relacionada à questão do visto e mais relacionada à situação em que ele se encontra no Brasil. O que eu quero dizer com isso? É porque o estrangeiro, às vezes, a questão burocrática do visto leva mais tempo do que a questão da proteção. Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma amiga que casou com um estrangeiro e ele veio morar no Brasil e ele foi contratado por uma empresa nacional. Independentemente dele já estar com a situação dele de vinculação ao Brasil enquanto trabalhador ou cidadão, porque depois ele conseguiu a cidadania, já que ele tem filhos e esposa brasileiras. Independentemente dessa questão, ao firmar um contrato com uma empresa nacional e trabalhar no Brasil, ele já tem a proteção previdenciária. Entendeu? A gente tem que desvincular uma situação, que é uma situação de cidadania e regularização de estadia no Brasil, com a questão previdenciária. É? Você acha mesmo que toda empresa, quando vai contratar um funcionário, pede o visto? Recentemente, uma empresa contratar bolivianos para trabalhar ilegalmente. Uhum. É. Mas é isso, mas observem o seguinte, a gente não vai se aprofundar nisso, para não perdermos muito tempo numa coisa que a gente vai ver em segurados. Mas uma coisa que vocês têm que pensar em relação ao direito previdenciário, que é a mesma coisa que vocês têm que pensar em relação ao direito trabalhista. Direitos de natureza social, como o direito previdenciário e o direito trabalhista, não estão condicionados a outros tipos de regularidade. Então, são direitos de primeiro grau, são direitos vinculados à dignidade da pessoa humana, são direitos vinculados ao princípio básico da nossa sociedade, que está lá no artigo 2 da Constituição, que é a preservação da dignidade da pessoa humana. Isso está acima de qualquer coisa relacionada a visto de trabalho, isso está acima, entendeu? Exato. Exatamente. Óbvio que a legislação não vai proteger questões de fraude. O que são questões de fraude? Estrangeiro que venha para o Brasil fazer tratamento médico de graça pelo SUS. Estrangeiro que não tem vínculo nenhum com o Brasil, mas começa a contribuir facultativamente para se aposentar no Brasil. Isso a legislação veda expressamente. Expressamente. Mas são situações de fraude. Não são situações de regular, não, ele só não tem uma questão de cidadania porque a Polícia Federal, enfim, entendeu? Bom, qual é o conceito, então, de saúde que está lá no artigo 196 da Constituição Federal? Eu estou sem relógio, vocês me avisam, tá? Porque senão eu levo até 11 horas da noite, a gente está aqui. Eu só não fico porque eu tenho um prazo para hoje ainda, até meia-noite para protocolar. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eu acho que esse artigo 196 da Constituição Federal, ele não precisa de nada mais do que o que ele diz. É raro a gente ver um texto tão redondinho. Porque ele traz muita informação de uma forma concisa, num português claro, expresso. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O que ele começa por aí? Princípio da universalidade. Direito de todos. Ele está falando todos carentes. Ele está falando todos que contribuem. Quando ele fala todos, é sem restrição. Não tem vírgula, não tem mais, não tem porém. Concordam? Todos. Todos, tá? Excetuando, como eu estou querendo dizer, questões vinculadas à fraude no caso do estrangeiro. Mas sendo brasileiro,
ou sendo estrangeiro, chegando aqui no Brasil passando mal, vai ter direito ao atendimento de saúde. Tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença. Essa é uma outra característica do Sistema Único de Saúde. A gente imagina que o Sistema Único de Saúde tem como objetivo e princípio apenas fornecer tratamento médico, mas não. Um dos objetivos e princípios do Sistema Único de Saúde é reduzir o risco de doença com medidas preventivas. E daí os planos de saúde, a quantidade de propaganda que a gente está vendo na TV em relação a deixar a água guardada de casa para o mosquito da dengue. Tudo isso são ações de saúde. São ações de saúde, porque são ações que visam a prevenção da doença e de outros agravos. E o acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Promoção, proteção e recuperação de quê? Da saúde. Certo? Então, ele é autoexplicativo.